Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Você já deve ter ouvido falar dos muitos naufrágios que rolaram quando os portugueses começaram a desbravar os mares, certo? Aqui em Florianópolis mesmo, nós temos uma praia linda chamada Naufragados, exatamente por ter sido testemunha de um desses desastres. E você sabia que grande parte das lágrimas derrubadas no Atlântico são dos portugueses? E isso aconteceu por alguns motivos específicos, e um deles tem a ver com isso aqui, com as pimentas. Muitas dessas pimentas, assim como outros temperos, não existiam lá na Europa. E na época, no século XV, também não existia geladeira. Então os alimentos acabavam estragando. E então, para disfarçar o gosto de estragado, o que eles usavam? Sim, eles usavam esses temperos, assim como o cominho, gengibre e o açafrão. Aliás, uma vez eu dei uma colherada num feijão estragado e não teve cominho que salvasse. E por isso então, teve época em que a pimenta chegou a valer tanto quanto o ouro. E onde é que tinha boa parte dessas pimentas? Se você disse na Ásia, você acertou, mas mais especificamente na Índia, onde os portugueses fixaram feitorias. Então, se mais tarde teve o Eldorado em busca do ouro, lá para a Índia era a busca do El Apimentado. Mas professor, o que são as feitorias? Ah, pois então, vamos lá. Seu professor já deve ter te explicado que em 1453 houve a queda de Constantinopla, certo? Bem, se você observar nesse mapa aqui, Constantinopla fica no meio do caminho entre Portugal e a Índia. Antes de 1453, quem governava a cidade de Constantinopla negociava com os portugueses e outros comerciantes europeus também, que podiam, então, fazer o comércio terrestre ou também pelo mar Mediterrâneo com as Índias Orientais. A partir da tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, o preço negociado subiu muito, o que levou Portugal, então, que já tinha um reino bastante consolidado, a investir pesado na busca de uma outra rota comercial. E na época acreditava-se, olha só que loucura, que depois de navegar toda a costa da África, poderia se cruzar o sul do continente e acessar os mares da Índia, o Oceano Índico. Então, a coroa portuguesa passou a investir pesado em grandes embarcações, e por onde passava na África, ela fundava feitorias, ou seja, espécies de portos que regulavam o comércio de produtos e escravizados. Aos poucos, Portugal fundou feitorias em quase toda a África e, finalmente, em 1497, cruzou o Cabo das Tormentas, ou o Cabo da Boa Esperança, ou mesmo o Bojador do poema que eu recitei para vocês no início desse vídeo. E cruzando este cabo, Portugal agora acessava as Índias pelo mar. Mas, professor, é uma baita volta, não é? Compensava isso tudo? Pois é, meu querido, realmente não é tão simples quanto ir para a Ilha do Campeche e voltar, mas compensava sim. Afinal, as pimentas literalmente valiam ouro naquela época. Essa viagem de conquista marítima gradual da África rumo à Índia ficou conhecida então como o Périplo Africano. E para realizar esse périplo não foi fácil. Os portugueses tiveram de desbravar o Mar Tenebroso, que era o nome que eles davam ao Oceano Atlântico na época. Isso porque eles acreditavam que lá haviam monstros e também não sabiam mesmo se a Terra não era plana. Como assim a Terra não era plana? Eles pensavam, então, que podiam mesmo cair em algum abismo em algum momento durante a viagem. Mas bem, o resultado dessa aventura toda é que os portugueses acabaram chegando aqui no Brasil. E como nem sabiam da nossa existência, eles pensaram estar nas Índias e, portanto, chamaram os nossos nativos de índios.
Nesse momento, eles ficaram um pouco frustrados porque não encontraram aqui as mesmas pimentas, o açafrão ou a manga que eles encontravam lá na Índia. Mas aos poucos, eles descobriram com os indígenas a mandioca, a jabuticaba, a erva baleeira, a pitanga e muitas outras ervas. E muito rápido também eles descobriram que dava para plantar boa parte dos temperos da Ásia e de outras partes do mundo aqui no Brasil. Então, por isso, hoje a gente pode buscar saber da onde veio o alecrim, o alho, a cebola, a banana, a abobrinha e mesmo a espada de São Jorge. Então, tá lançado o desafio para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, segue o nosso canal para receber notificações dos nossos próximos vídeos, porque tem muito mais material saindo do forno. Um abraço e até a próxima!